Oi, pessoal. Continuando com a aula de variação linguística. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente a variação linguística situacional. E o que é a variação linguística situacional? É quando eu escolho ou a linguagem formal ou a linguagem informal para conversar com outras pessoas, tá? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que eu estou em um almoço de domingo, né? E nesse almoço estão parentes, amigos. Então, quando eu for falar, quando eu for conversar com essas pessoas, eu vou utilizar uma linguagem mais despreocupada, né? Eu não vou ter uma preocupação de usar normas gramaticais. Eu vou poder usar gírias, né? Então, assim, essa linguagem é a linguagem informal. E por que eu vou estar usando a linguagem informal? Porque são pessoas que fazem parte do meu convívio, são pessoas que fazem parte da minha intimidade. Então, eu vou utilizar a linguagem informal. Aí vamos supor que eu vou fazer uma apresentação na escola, a apresentação de um trabalho na escola, né? Então, essa linguagem que eu vou usar nesse momento vai ser uma linguagem mais formal. Então, eu vou ter uma preocupação de usar regras gramaticais, eu vou ter a preocupação de falar as palavras corretamente, eu vou ter a preocupação de não usar gírias, né? Então, essa daí é a linguagem formal. Então, eu sempre vou fazer essa escolha, ou seja, por conta da pessoa com quem eu vou falar, ou então por conta do local onde eu estou, eu vou fazer essa escolha. Ou usar a linguagem formal, ou utilizar a linguagem informal. Então, isso daí é o que a gente chama de variação linguística, né? É o que a gente chama de variação linguística situacional. Então, o material da aula de hoje, ele está disponível no grupo da escola e também está disponível também nos grupos do WhatsApp, tá? É, Aqui na primeira página do material, eu vou falar um pouco sobre essa questão. Desculpa. Eu vou falar um pouco dessa questão, dessa escolha que todos nós vamos fazer quando nos formos nos comunicar. Ou seja, se nós estivermos falando com pessoas próximas, com pessoas que fazem parte do nosso convívio, né? É, Nós vamos utilizar uma linguagem informal. E se nós estivermos em um local em que estejam pessoas que não fazem parte do nosso convívio, que não fazem parte da nossa intimidade, nós vamos utilizar a linguagem formal, né? Então eu coloquei aqui, ó, no material. Linguagem formal. O que é a linguagem formal? A linguagem formal é a linguagem que é usada nas ocasiões mais formais, a linguagem que é utilizada em situações, em momentos mais sérios, né? Então, aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Aí tem a imagem, apresentação de trabalho na escola, né? Numa entrevista para um emprego, ou numa entrevista para o estágio, ou então uma apresentação para clientes no trabalho, né? Uma palestra, né? Em provas, em todas essas ocasiões que são momentos mais sérios, momentos mais formais, nós vamos utilizar a linguagem formal. E o que é a linguagem formal? É aquela linguagem que segue as regras da gramática, né? É a linguagem que vem especificada na gramática, nos livros didáticos, né? É a linguagem correta, que utiliza palavras corretas, que não utiliza palavras ou expressões do dia a dia como gírias, né? Na linguagem formal, nós não vamos utilizar gírias, né? Nem abreviações, né? Tipo pra, tá, tô, se, né? FDS, que é final de semana. Na linguagem formal, nós não vamos utilizar essas formas de comunicação. Então, na linguagem formal, nós sempre vamos utilizar a linguagem que é trazida nas gramáticas, nos livros didáticos. Nós vamos buscar sempre escrever as palavras de formas corretas, né? Então, a linguagem formal, ela também é chamada de linguagem culta, né? Então, quando nós vamos utilizar a linguagem formal, nós vamos ter sempre essa preocupação de utilizar a língua portuguesa, o português, da forma mais correta possível, né? E há também a linguagem informal.
né? E o que é a linguagem informal? A linguagem informal é justamente essa linguagem simples, a linguagem descontraída. Ou seja, eu não vou ter a preocupação de utilizar a linguagem de forma correta, né? Eu vou poder utilizar gírias, eu vou poder utilizar abreviações, então eu vou poder utilizar palavras simples, um vocabulário simples, né? E quando é que a gente utiliza a linguagem informal, né? Nós vamos utilizar a linguagem informal quando nós estivermos conversando, né? Nos comunicando com pessoas que fazem parte da nossa intimidade, que fazem parte do nosso convívio. Então aqui na página 3 do material eu coloquei algumas imagens, né? Por exemplo, almoço de família. No almoço de família, né? Eu não vou ter a preocupação de utilizar uma linguagem correta, a linguagem que vem especificada, que vem nas gramáticas. Não, eu vou utilizar uma linguagem simples, despreocupada, sem essa preocupação de estar cometendo algum erro gramatical, tá? Outro local também, quando eu estiver conversando com amigos, com parentes, com vizinhos, eu não vou ter essa preocupação de utilizar a linguagem corretamente, né? Aquela linguagem do jeito que é especificada nas gramáticas, nos livros didáticos de português. Não. Outro local em que eu vou utilizar muito nas redes sociais, né? No Facebook, no Message, no WhatsApp, né? Nesses locais, quando eu estiver conversando com amigos, com parentes, né? Com vizinhos, com pessoas próximas, com pessoas que fazem parte do meu convívio, da minha intimidade, eu não vou ter essa preocupação de usar, né, a linguagem corretamente. Então eu vou utilizar a linguagem informal, que é a linguagem mais despreocupada, mais simples, né? A linguagem, a linguagem, a linguagem informal, ela também é conhecida como linguagem coloquial. Então, se vocês ouvirem esse nome, linguagem coloquial, saibam que vocês é uma forma de linguagem informal, tá certo? E uma característica muito comum da linguagem informal é o uso das gírias, né? Que são expressões que a gente usa no nosso dia a dia, né? Aí aqui na página 5 do material eu coloquei algumas imagens. Aí tem aqui um quadro que diz assim: você usa gírias? Né? Uma pergunta. Aí logo embaixo a resposta: véi, na boa, eu não uso essas bagaças. Não, mano. Falou, tô vazando. Véi, na boa. Bagaça, mano, falou, tô vazando. São todos exemplos de gírias que as pessoas utilizam, né? No seu dia a dia, quando estão conversando com amigos. Tem outras gírias também. Aí logo embaixo eu coloquei um quadro, ó. É top. Arrasou. Sextou. Miga sua louca. Mano, parceiro, comparsa, morta. Então, são todos exemplos de gírias que, na maior parte dos casos, jovens, né, utilizam, os adolescentes. Isso não quer dizer que os adultos também não utilizem. Utilizam sim. Não com tanta frequência, mas os jovens utilizam com mais frequência. Mas são gírias que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? E tudo isso daí é exemplo de linguagem informal. Outro exemplo de linguagem informal são as abreviações que nós utilizamos simplesmente, que nós utilizamos mais comum, com mais frequência na internet, né? Por exemplo, ó, pra no lugar do para, tá no lugar de está, tô no lugar de estou, se no lugar de você, né? Mo no lugar de amor, né? FDS no lugar de fim de semana. Então são todas abreviações que muitas pessoas utilizam, principalmente na internet, né? Nas redes sociais. Então tudo isso daí, gírias, abreviações, são características da linguagem informal, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ou pelo WhatsApp, ou então pelo Message do Facebook para tirar as dúvidas. Mas o que é que eu quero que vocês percebam da aula de hoje, tá? Existem dois tipos de linguagem. Linguagem formal, ou linguagem culta, que é essa linguagem que vai seguir as regras gramaticais, o uso de palavras corretas, né?
Esse tipo de linguagem eu vou usar quando eu estiver em locais, em determinados locais, que exigem uma forma de falar mais séria, mais formal. E quando eu estiver falando, conversando, me comunicando com pessoas que eu não conheço. E existe a linguagem informal, ou também linguagem culta. Aliás, linguagem informal ou linguagem coloquial. É a mesma coisa, tá certo? Que é a linguagem mais despreocupada, mais despojada, mais descontraída, que eu vou usar quando eu estiver conversando com pessoas que fazem parte da minha intimidade, do meu convívio, parentes, vizinhos, amigos. Então, na linguagem informal ou coloquial, eu não vou ter essa preocupação de seguir normas gramaticais. Então, eu vou usar gírias, eu vou usar abreviações, tá? Percebam, existem dois tipos de linguagem, formal e informal. E eu vou escolher qual das duas eu vou usar por conta da ocasião. Ou seja, com quem eu estou falando. Tá certo? Então, na página 6 tem alguns exercícios. Aí eu coloquei, na questão 1, tem uma imagem. Gírias. Valeu, tá ligado, já é, pô, caô, zoar, parada, bizarro, vacilo, tipo. Então, essas gírias que estão nessa imagem são exemplos de quê? Quando uma pessoa usa alguma dessas gírias, ela está utilizando o quê? Ela está utilizando linguagem formal ou informal, tá? Aí vocês vão marcar o X, tá certo? Na opção correspondente. Questão 2. No diálogo abaixo, uma aluna da escola Aglaíre Silva da Cruz Moura vai à escola pedir sua transferência para outra escola. Ao chegar na escola, ao chegar à secretaria da escola, ela diz: boa tarde, gostaria de solicitar minha transferência para fazer minha matrícula em outra escola. E aí? Nesse diálogo, nessa conversa, essa aluna está utilizando a linguagem formal ou informal? Questão 3. Mo, tô muito cansada, não vai dar para ir hoje para a lanchonete. Nessa linguagem aí, mo, tô, pra. Percebam, ela está utilizando a linguagem formal ou a linguagem informal? Aí vocês vão marcar a opção correspondente, ó. Desculpa. Na questão 4. A aula de português foi muito difícil hoje. Não saquei nada do que o professor explicou. Quando o aluno disse isso, essa expressão saquei. Saquei é uma gíria, né? É uma gíria que ela tem um significado de quê? De entender, né? Então, assim, é uma gíria. Então, essa expressão aí, gíria, ela é típica de quê? Da linguagem formal ou da linguagem informal? Questão 5. Tem um quadro, né, com duas imagens. No passado, aí tem assim a imagem de um refrigerante Crush. E no outro lado tem a hoje, né, no presente, no caso, tem a imagem de Crush de uma menina, né, aparentemente apaixonada, né, tem uns coraçõezinhos em cima da cabeça dela. E aí, essa imagem, ela mostra um exemplo de variação linguística, né? Que no passado o crush era um refrigerante. Hoje, o crush é uma gíria, né? A expressão crush é uma gíria que as pessoas utilizam quando querem se referir a um relacionamento, né? Por exemplo, um namorado, uma namorada, um ficante, uma ficante, né? Um noivo, uma noiva. Aí a questão é o seguinte, ó. A palavra crush é um exemplo de linguagem formal ou informal? Vocês vão marcar a opção correta. E a última questão, que é bem fácil, né? Hoje a palavra crush tem um significado. Aí qual é o significado dela? Vocês vão escolher a opção correta e vão marcar, tá certo? Então essa foi a aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tá? Podem entrar em contato comigo ou através do Message, tá certo? Ou então através do WhatsApp para tirar dúvidas, tá? Bom dia a todos!